Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal de videoaulas de português para concurso público, para o Enem, para vestibulares e, claro, para você também que está estudando aí, que quer dar uma complementada nos seus estudos. Bom, vamos retomar, né, uma das frentes de português que a gente começou a fazer e que ficou um pouquinho parada, que é a frente de interpretação de textos. Existe aí um programa de interpretação de textos que eu planejei, que a gente já discutiu em um vídeo anterior, e que agora eu quero dar sequência. Vamos dar sequência nessas videoaulas de interpretação de texto. Dentro daqueles blocos, né, que a gente pensou: redação, interpretação de texto, gramática e vídeos de curiosidades, vídeos gerais. Hoje, nossa videoaula é de um tema bem tranquilo a princípio, mas que ajuda muito a gente na interpretação de texto, que são níveis de leitura. Quando você vai ler um texto, seja qualquer texto que for, existem vários níveis de profundidade que você pode dar a essa leitura, né? Você pode fazer uma leitura bem rasa, bem superficial, ali dentro do plano das coisas concretas do que foi dito no texto, e você também pode se aprofundar nessa leitura, ir lá para um plano mais abstrato, buscar uma discussão social maior dentro daquele texto que foi apresentado. Tá. Esses diversos níveis, e aí você pode colocar vários níveis, e a gente vai trabalhar alguns aqui didáticos. Tá, vamos lá. Bom, antes eu queria fazer uma referência bibliográfica para vocês. Nos próximos vídeos, conforme eu for fazendo os vídeos e eu for lembrando, eu vou trazer algumas referências bibliográficas de alguns materiais que eu utilizo, que eu já utilizei, que eu utilizo para preparar essas aulas, que eu utilizo para dar as minhas aulas, e que é claro que pode ser uma fonte de complemento para você, que pode ser uma fonte que vai te ajudar bastante. O primeiro deles é esse aí, ó, esse livro do Platão e do Fiorin, que é Leitura e Redação. É um livro muito bom, eu tenho ele fisicamente aqui, ó. Esse livro, ele é muito bom. Eu não estou fazendo merchan, tá? Eu não estou ganhando nada para isso. Eu estou te indicando uma bibliografia, uma referência bibliográfica, porque realmente eu uso. Tem muito mais livro que eu uso e que eu vou indicando, né? Eu não estou ganhando nada deles não, tá? Não é merchan, não. Então, é um livro muito, muito legal que fala sobre redação e interpretação de texto. Eu tenho, inclusive, essa aqui é uma versão um pouquinho mais nova. Eu tenho a versão um pouco mais antiga, né, ó, que muda a capa, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Também muda bastante coisa do conteúdo, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Os dois são muito bons. Então, se você puder ter acesso a esse material, vai ser bem legal para você, tá bom? É uma nossa primeira referência bibliográfica de leitura que vai complementar os seus estudos. Bom, vamos lá. Níveis de leitura. Essa aula está baseada nesse livro, tá? Níveis de leitura. Então você pode dar vários níveis de leitura quando você vai interpretar um texto. Aqui nós vamos dividir os níveis de leitura em três. Três níveis de leitura, tá? Só uma divisão didática. É claro que com o tempo você vai fazendo isso automático, mas é uma divisão didática. Quais são esses três níveis de leitura? O primeiro nível é aquele nível mais raso, é o nível mais concreto, é o nível mais do que foi realmente falado dentro do texto ali, o que está explícito no texto, né? O segundo nível já é um nível intermediário, é um nível onde você vai buscar os valores presentes e que estão sendo discutidos no texto. E o terceiro nível é o nível onde você vai detectar qual é o tema principal, qual é o tema específico do texto, qual é o tema global que esse texto pertence e qual é a discussão na sociedade. Então já é um nível mais profundo. Se você assistiu as videoaulas de redação e está fazendo a ponte entre as duas coisas, o que nós estamos fazendo aqui, ó, é no sentido oposto do que foi feito na redação.
Quando você vai pensar o seu texto, você pensa o que primeiro? Qual é o tema? Você parte do tema. Aí você vai do tema, você cria uma tese, da tese você elabora ideias, das ideias você escreve, e assim vai até você fazer a revisão do texto. Então quer dizer, você partiu do tema até o texto pronto. Na interpretação de texto você faz o contrário, você faz o caminho oposto. Você pega o texto pronto, porque claro, foi feito por outra pessoa, lê esse texto e volta em sentido a qual é o tema, qual é a discussão, qual é a posição, qual é a tese do autor. Você vai buscar exatamente aquelas coisas que a gente discutiu em redação no tema do tema do autor que você está lendo ali. Então você vai buscar qual é o tema, o tema geral, o tema global, o tema específico, qual é a tese desse nosso autor, qual é a posição, e é isso que você vai fazer em níveis de leitura. Tá? Vamos ver um exemplo só para ilustrar isso aqui e depois eu vou explicando um pouquinho mais detalhado. Ó, um exemplo é esse textinho aí que eu retirei no site do UOL, já é um textinho um pouquinho antigo, mas é um texto que vai ajudar a gente aqui, né? Bem curtinho, bem didático, tá? O título já começa assim, né? 52% das mulheres já sofreram assédio no trabalho. Falta de provas dificulta condenações. Então, pelo título já deu para você meio que entender sobre o que vai falar, né? Vamos ler o parágrafo. Pode começar com cantadas insinuações, evoluir para um convite para sair e chegar ao ponto de forçar beijos, abraços e outros contatos mais íntimos. Algumas vezes ocorre mediante ameaça de demissão ou em troca de uma vantagem ou promoção. Em todo o mundo, 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, fonte UOL. Ótimo! Vamos fazer os 3 níveis? O primeiro nível é aquele nível raso. É o nível onde a gente fica no plano do concreto, daquilo que foi falado explicitamente. O que foi falado explicitamente? Foi falado que mais da metade das mulheres sofrem assédio no trabalho, o que é muito grande. Se você for já começar a abstrair aí, você pensa, pô, cara, mas da metade, 1 em cada 2 mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. É muita gente, é uma coisa, é um número muito alto. Como é que se dá esse assédio? Ele falou como é que se dá esse assédio. Começa com cantadas, começa com forçar um beijo, começa com forçar um abraço, contatos mais íntimos. É isso que ele explicou, ele mostrou pra gente. É assim que começa. E isso vai evoluindo para uma imposição de demissão ou troca de favores, enfim. Ele mostrou como é que isso se dá dentro do ambiente de trabalho. Então foi essa a leitura, essa é a primeira leitura que a gente faz, uma leitura bem superficial. Ó, metade das mulheres sofrem assédio, esse assédio começa com beijinhos, abraços, etc e tal. E elas também sofrem esse assédio moral de poder ser demitidas ou de impor aí um cargo, uma promoção, não pelo valor delas, né? Não pelo desempenho, mas sim pela questão sexual. Isso foi o que o texto falou para nós, objetivamente. Vamos para o segundo nível, um nível intermediário, onde a gente vai ver quais foram os valores discutidos ali naquele texto. O primeiro valor que a gente pode observar é a questão da ética, né? O que são valores? Você tem que lembrar o que são valores. Ética, moral, né? Confiança, amor. Essas coisas são valores na sociedade. São coisas que a nossa sociedade, que nós acreditamos ou não, e que depende também da questão do tempo e do espaço, né? Do espaço. Por exemplo, quer ver como é que depende do espaço? Valores dependem do espaço. Se nós formos pensar na questão da mulher, a questão da mulher, já amarrando aí com o nosso texto, como que a mulher é vista no Ocidente aqui? Ainda sofre muito preconceito, ainda sofre muitos problemas sociais, mas a mulher vem ganhando um lugar de destaque na nossa sociedade, principalmente até a discussão sobre isso. Agora, e a mulher no Oriente? E a mulher no Oriente Médio, por exemplo? Perceba que é diferente o valor da mulher
aqui no Brasil, por exemplo, e o valor da mulher no Oriente Médio, o papel da mulher nas duas culturas. Isso é valor. E isso está presente no texto, sim ou não, depende do espaço onde esse texto foi escrito. Se esse texto aqui tivesse sido escrito numa sociedade onde a mulher ela sofre uma repressão maior, não que ela não sofra na nossa sociedade, ela sofre, mas lá ela sofre mais, esse texto seria diferente. Então perceba que o valor também depende do espaço e também depende do tempo. Depende muito do tempo. Por exemplo, vamos pensar na questão dos professores, né? Nós, professores. Há 30 anos atrás, imagina você falar que você era professor. Nossa, cara é professor, velho. Pô, muito louco, cara. Tipo, a moça ia apresentar o namorado pro pai. Ó, professor, não, entra aí. Cara, que bom, minha filha. A mãe ligava pros parentes. Minha filha se deu bem na vida, sabe? Tal. Hoje em dia, vai a filha apresentar o pai. Você quer um professor? Ai, menina, só me dá desgosto. Oh, meu Deus do céu. Não podia arrumar um médico, um engenheiro. Isso aí. Brincadeira, mas perceba que o tempo também influencia sim nos valores, tá? Então, no nosso texto aqui, olhando os valores presentes nele, eu posso dizer que ética é um dos valores que está sendo discutido aqui. Ética no trabalho, né? Pô, o cara tá usando um privilégio, uma posição privilegiada para poder impor uma condição para a mulher. Ela só vai receber a promoção se ela se submeter à questão sexual com o seu chefe. Então, quer dizer, ela não vai receber promoção pelo seu mérito, pelo seu desempenho profissional, pelo seu desempenho como profissional mesmo, como pessoa, e sim pelo fato dela ter se submetido a esse assédio. Isso é uma questão ética muito pesada que está presente no texto, está sendo discutida. E o autor tem posição. Se eu te perguntar, você acha que o autor é a favor ou é contra isso? Você acha que o autor está criticando esse assédio ou ele está aceitando? Ele está, não, isso é bom. Você já saberia me responder só pela leitura, não é verdade? Outro valor que eu detectei ali, que está implícito também, que seria a liberdade, né? A liberdade da mulher de mostrar o seu valor, de mostrar o seu desempenho e de escolha também. A mulher tem que escolher com que parceiros que ela vai se relacionar ou não, assim como o homem também tem o direito de escolher, assim como qualquer pessoa tem o direito de escolher. Só que nesse tipo de sociedade, nesse tipo de assédio, o que está ali mostrando? Que a mulher, de certa forma, não tem liberdade. Ela é obrigada dentro desse trabalho, dentro de um chefe que quer impor a ela uma melhora de vida, só se for através do entendeu? Tipo, pô, a mulher não tem a liberdade de escolher com quem ela vai se relacionar afetivamente. Isso é um absurdo, né? E que está ali no texto, que está presente ali no texto, né? Então essa questão da liberdade de escolha, né? Essa livre vontade, né? E a liberdade também de poder mostrar o seu valor através do trabalho, já que estamos falando dentro de um ambiente de trabalho. Então foram algumas das leituras que eu fiz. É claro que dá para fazer mais leituras disso? Lógico que dá. Tá? E aí vai depender muito também das questões, o que ela vai perguntar, e aí você vai ter que buscar quais são esses valores que a questão está perguntando para você. Então fizemos aí um segundo nível. Perceba que a gente já foi para o nível do implícito, daquilo que não foi dito explicitamente, mas que a gente pode, através de raciocínio lógico, deduzir a partir do que foi dito no texto. Né? E o terceiro nível de leitura? Terceiro nível de leitura é na hora que você chega no tema. Aqui, ó. Qual é o tema principal? E lembra que quando a gente fala de tema, a gente está falando de dois tipos de tema. A gente está falando de um tema global e a gente está falando de um tema específico. Tá?
Um tema global e um tema específico. O que é o tema específico? O tema específico é aquele tema que o autor está trabalhando. No nosso caso aqui, qual é o tema específico? É o assédio sexual no trabalho. É o assédio que a mulher sofre no trabalho. É o assédio no trabalho. Ótimo. Esse é o tema específico. E se eu te perguntar qual é o tema global? O tema global é a questão da mulher na sociedade. A gente poderia falar aí machismo e feminismo, ou a paridade de gênero, né? Porque qual que é o grande tema na sociedade onde esse tema do assédio sexual da mulher no trabalho entra? É dentro da paridade de gêneros, ou seja, a igualdade dos gêneros. Homens e mulheres são iguais, têm que ser tratados no mercado de trabalho, na sociedade, com igualdade. É esse que é o grande tema que está sendo discutido na sociedade e que esse texto se insere. Quando você está diante de um grande tema desse discutido na sociedade, você tem as diversas opiniões. Você tem posições contra e posições a favor. Seja qualquer tema. Se o grande tema é o aborto, sabe? O grande tema é o aborto. Você vai ter posições contra e vai ter posições a favor. Se o grande tema é a questão da homofobia, dos homossexuais, você vai ter pessoas que são homofóbicas e vai ter pessoas que são contra a homofobia. E assim vai. Então o terceiro nível de leitura é você identificar qual é o tema específico, qual é o tema global e qual é a posição do nosso autor com relação a esse tema específico e a esse tema global. Cuidado, não é a sua posição necessariamente, tá? Você pode concordar com o autor ou não. É que na interpretação de texto, o que eles podem te perguntar é a posição do autor. É uma leitura mais profunda sobre a posição, sobre os argumentos, sobre o ponto de vista do autor e não seu, tá? Não seu. Pode ser que ele até pergunte o seu, mas aí seria uma questão aberta, né? Mas no caso de interpretação de texto, ele quer do autor. O cara poderia estar aqui defendendo o machismo total, o assédio total, né? Colocando a mulher como de uma forma submissa e tratando isso de uma maneira positiva. Agora, se eu te perguntar, no nosso caso, neste texto que nós lemos agora há pouco, qual é a posição do nosso autor, ou autora, eu não coloquei ali se era homem ou se era mulher, qual é a posição? A posição é que é uma pessoa que está criticando esse assédio, ela é a favor da paridade de gêneros, ela é a favor que homens e mulheres tenham a mesma igualdade. Ela acha um absurdo que tantas mulheres sofram assédio no trabalho desse jeito. Tá claro isso no texto, e é isso que uma questão de interpretação de texto um pouco mais profunda pode te perguntar. Tudo bem, gente? Isso são questões de nível de leitura. Vamos só fazer uma revisão rapidinho, eu sei que você já entendeu, mas só para gravar. Primeiro nível de leitura é aquele nível superficial, aonde você tem os significados mais concretos, é aquilo que foi realmente dito, né? Joãozinho, Maria conversaram. Você tem dois personagens, o Joãozinho, você tem a Maria, eles conversaram. Sobre o que eles conversaram? Sobre isso. Depois eles fizeram o quê? E assim vai. É o nível do concreto. É o nível concreto. As coisas e ações e pessoas que aparecem no texto. O segundo nível é um nível intermediário, onde a gente vai buscar basicamente quais são os valores, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, que estão sendo discutidos dentro deste texto. Tá? Tem valores ali sendo discutidos, tem questões culturais ali sendo discutidas e, claro, tem posicionamento do autor. Tá? E no terceiro nível, que é uma estrutura um pouquinho mais profunda, a gente está buscando a posição do nosso autor dentro de um debate maior na sociedade. Ou seja, qual é o tema global, qual é o tema específico e qual é a posição do autor dentro desse debate. Tudo bem, gente? Isso é níveis de leitura. Se você conseguir internalizar isso legal para você, com o tempo você faz isso automaticamente. Com o tempo você vai fazer esses três níveis aqui de maneira quase que automática.
Gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, dá um joinha aí, compartilha, curte esse nosso vídeo. Inscreva-se também aí, ó, no nosso canal para que você possa acompanhar as próximas videoaulas de gramática, interpretação de texto e redação. É isso, gente. Até a próxima videoaula. Um forte abraço.